Olha só, essa semana tivemos o Dia Mundial da Obesidade, data marcada para chamar a atenção sobre esse grave problema de saúde pública. Prestem atenção nesses números. 6 em cada 10 brasileiros adultos estão acima do peso, 2 em cada 10 estão obesos. Entre as crianças, os números também são preocupantes. Mais de 6 milhões de crianças brasileiras têm sobrepeso ou obesidade. Substâncias como Ozempic ou Mounjaro revolucionaram o tratamento da doença. Mas, ao mesmo tempo, os médicos alertam riscos à saúde com o uso destes medicamentos sem a receita ou mesmo falsificados. A reportagem da Juliana Rabelo abre a nossa edição de hoje. Vamos ver. Gabriela tem 30 anos e luta contra a balança desde a infância. Foram anos fazendo dietas, usando medicamentos, mas o peso sempre voltava. Até que em 2023 foi diagnosticada com obesidade mórbida, acompanhado também pela confirmação de um quadro de compulsão alimentar. Eu tinha um diagnóstico de obesidade mórbida. O meu IMC ali era de obesidade mórbida e eu fui diagnosticada também com compulsão alimentar. Então o início do tratamento foi por isso, né? Obesidade e compulsão alimentar, que são duas doenças que eu entendi a partir daquele momento que não tinham cura, mas que tinham um tratamento. Com a chegada da tirzepatida no mercado brasileiro, a Gabriela optou por fazer uso da caneta com acompanhamento médico. Eu comecei a fazer o uso das canetas e dos remédios entendendo que isso era uma coisa de longo prazo, sim. Eu lembro que o grande objetivo ali era curar a minha compulsão alimentar, tratar a compulsão e começar a tratar essa obesidade. Hoje, que eu tenho 40 quilos a menos, eu percebo quantas limitações eu tinha. Então, eu não conseguia cruzar a perna, era desconfortável estar num avião. Então, muitas coisas, eu não conseguia caminhar. Hoje eu corro. Direto eu consigo correr 5 quilômetros. Atualmente, 2 substâncias são liberadas pela Anvisa para uso no Brasil: a semaglutida e a tirzepatida, princípios ativos do Wegovy e do Mounjaro, ambas indicadas para tratamento de obesidade e diabetes. Desde o ano passado, a venda dos medicamentos passou a exigir receita médica com validade de 90 dias. É feita uma receita em controle especial, essa receita precisa ser refeita a cada mês porque ela tem uma validade, então única e exclusivamente é prescrito por médico, tá? Por quê? Porque precisa ser feita toda uma orientação em relação a efeitos colaterais, ao que isso pode trazer de benefício e de malefício, quem pode e quem não pode usar, não é todo mundo que pode usar. O efeito rápido na perda de peso provocou uma verdadeira febre no uso dessas substâncias. Pessoas que não são indicadas para o uso do medicamento passaram a utilizá-los, muitas vezes sem qualquer acompanhamento médico. No Brasil, já foram registrados casos de pessoas internadas em estado grave após o uso de medicamentos falsificados. Ouso dizer para ti que pelo menos metade dos pacientes que vêm aqui para utilizar a medicação são pacientes que não têm obesidade ou não têm sobrepeso. O que acontece em relação ao uso dessa medicação em pacientes sem a doença é que muitas vezes esse paciente vai utilizar a medicação e ele vai ter muita perda de massa muscular. Se a gente não tiver músculo, se a gente perder músculo, isso é um grande problema no quesito longevidade. Para o tratamento de obesidade, o Ministério da Saúde estuda disponibilizar as substâncias pelo SUS. Agora, em março, uma farmacêutica dinamarquesa anunciou uma parceria com o Ministério para atender pacientes com obesidade mórbida em 3 centros de saúde públicos no Brasil. Em Santa Catarina, um projeto de lei também quer distribuir a tirzepatida para pacientes do SUS com obesidade grau 3. O texto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. E a gente está acompanhando a tramitação desse projeto, né, lá na Assembleia Legislativa.